O diferente não é negativo. O diferente é onde, se tu é pesquisador, tu vai lá nos absurdos, esses que tu vê, que tu precisa... Eu preciso colocar ele dentro dessa caixa. Está, um dia ele vai chegar dentro dessa caixa. Agora tu pega a tua caixinha, guarda a tua ansiedade e tu vai lá pesquisar com ele, saber por que que ele faz assim, como é que tu vai chegar nele. Aí tu vai largar um novelo de lã inteiro e tu vai vir cortar esse espaço bem devagar para não gerar sofrimento. Até o que que acontece com a menina que fazia assim, pegou a tinta, em 6 meses ela se estruturou, foi aqui para dentro da folha, que era o grande, tudo, e daqui a pouco eu estava escrevendo o nome dela no meio das tintas, tudo ao mesmo tempo. Uhum. A gente sabia que ela ia chegar lá, porque ela era muito inteligente, ela demonstrava outras coisas, muita percepção muito boa. E quem disse que o outro que está muito dentro da coisa do autismo não pensa várias coisas, só que ele não consegue codificar. Ele não consegue, a gente não sabe acessar ele. Então, esse meio da arte é acessar e saber como é que tu traz ele um pouco mais para o nosso universo estruturado, entre aspas. Para existir essa estrutura, isso aqui é só uma coisa conceitual. Se tu botar no microscópio maior, tu vai ver que essa aresta, esse ângulo, não existe, é a matéria que se juntou ali. Isso aqui é uma convenção. Isso aqui é uma convenção. Tudo é uma convenção. Entende? Tudo é uma convenção de pensamento aqui, o quadrado, o triângulo, o redondo. Isso é dança, isso não é dança. Isso é artes, isso não é artes. Tá, e daí? Eu Então acho é isso que as pessoas têm que se ligar. Responsabilidade que nós, profissionais, temos que ter diante desse sujeito, né? Porque às vezes a gente vai se valer de uma determinada abordagem e às vezes de outra, porque é individual aquele sujeito, né? Eu às vezes preciso de uma abordagem mais funcional para aquele sujeito naquele momento, que é o que ele está precisando, né? O importante é a gente conseguir avaliar o que o sujeito está precisando naquele momento. Mas como a gente está falando aqui sobre esse autismo mais severo mesmo, né? Eu acho que essa abordagem onde a gente tem esse olhar, essa sensibilidade empática para o movimento, para o funcionamento desse aluno, né, dessa criança, desse jovem, acho isso fundamental, assim, fundamental, né? Antes de mais nada. Antes de chegar com a sua maletinha, né, olhar e aí conseguir fazer uma verdadeira sondagem, né, do que vai ser o trabalho, assim. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa interdisciplinaridade na área das linguagens na educação especial, que a gente falasse um pouquinho sobre isso. A nova BNCC vem trazendo, então, né, a língua portuguesa, a língua inglesa, as artes visuais, cênicas, a dança, a música, e então são as artes, as línguas, né, como a área das linguagens. Então, a gente vê isso muito lá no ensino fundamental, no ensino regular, mas ali na educação especial, que as pessoas conhecem tão pouco, né? Tem quase que um mistério que acontece nas escolas especiais e tal. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre como é que a gente faz esse trabalho da área das linguagens na educação especial. Como é que a gente faz? É uma construção. Tu vai ter que ter profissionais que estão abertos para experienciar essa coisa da linguagem, saber que a linguagem ela é algo amplo e ela está sempre em movimento e aprimoramento, assim. A linguagem não é uma coisa estanque. Tu que faz dança, né? Tu dança, tu sabe que não é algo estanque. Tu sabe as matrizes das danças circulares, tu sabe as matrizes da parte da educação física, as matrizes que eu falo que são um pouco das repetições dos movimentos, da cognição, que nas artes também tem. Que daí tu começa a olhar que também tem na escrita, que também tem no teatro. Tem gente que pesquisa o teatro, dança-teatro, é uma dança que é um pouco expressiva, assim, sabe? E o que acontece é outra coisa. Quantas pessoas da dança que a gente vê que sapateado tem uma mistura com a música. Sim, a videodança agora, né? É as pernas fazendo o som. Os tamborzinhos estão lá embaixo do sapato, lá
desculpa, eu não sei o nome, né? Tá lá, daí fica taca, 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 taca. Tá ali, tá a música, tá ali, é um piano embaixo. É um piano sem estar com o piano. Tem que falar assim para as pessoas entenderem. E onde é que tá o teclado? Tá ali no metal ali que faz o som. Eu tinha um aluno, tenho ainda, hoje não está comigo, né? E que eu aprendi muito com ele, que ele tem um pouco da questão autista e cego total, né? Assim, dever, né? E eu peguei desde pequeno. E uma percepção tátil, ele não gosta de tocar em nada. Tem muitos que não gostam de tocar em nada. Sim. Né? Uma vez eu experimentei botar ele um pouquinho na tinta e tudo, criou uma aversão, assim. E daí tu, como uma pessoa dada do movimento, sabe, se não tem tato, não tem como o corpo se mexer, né? Não faz a cognição toda. Não vem aqui. É a primeira via ali com o mundo, né? No ventre materno, como a mãe pega o bebê, tudo é através cria a nossa propriocepção, né? O próprio tônus muscular, né? E essa coisa da linguagem, o que acontece? Eu percebi com o tempo, eu colocava umas texturas muito finas para ele não ficar tão assustado. E eu, de novo, eu ia pela sutileza. Eu ia pela textura. Sim. Aí, falando de linguagem, quando fala da mãe, é uma linguagem do bebê tocar a mãe e sentir o calor da pele. Mas não está codificado se é música, se é dança, se é teatro. É uma expressão, é uma expressão. Se é uma expressão, é as artes, ponto. Se depois ela vai se determinar como teatro, como dança, isso é da nossa parte racional e que a gente precisa classificar, que faz parte. Sim. Eu leio coisas muito específicas das artes. Sabe que no ensino regular a gente vê muito esse trabalho como projetos, né? Pedagogia de projetos, aí tem um tema gerador, cada disciplina dentro dos seus conceitos básicos vai trabalhar, né? Sim. E os professores muito em diálogo. Então, na educação especial, eu acredito que é a mesma coisa. A gente está sempre em diálogo constante, né? Sobre os alunos, sobre as turmas. E a gente trabalha muito em duplas, trabalha muito em grupo, os professores também, né? Então, por exemplo, quando estava falando ali da questão dos sons, eu lembrei de um trabalho que a nossa colega que trocou contigo, a Kathleen Jesk, né? Fez. Ela fazia muito trabalho assim com karaokê, com os pequenos. Então, ela pegava as musiquinhas infantis e aí ela dava uma palavra e as crianças tinham que adivinhar que música era, e depois botava a criança para cantar no microfone, que também a criança escuta a sua voz, e a gente trabalha com crianças que têm muita dificuldade nas questões, né, de expressão verbal, e então, olha só, já estimulava a questão da palavra, que é a língua portuguesa, né? Já trabalhava a questão através da música. E aí a criança também já fazia os gestos das músicas, já dançava, já se movimentava. Então, faziam várias atividades, uma atividade, aliás, já trabalhava conceitos básicos de várias de várias disciplinas, né? Então, a gente trabalha da mesma forma, na verdade, que o ensino regular, só que a nossa diferença, eu acredito, é que a gente consegue aprofundar, talvez, um pouquinho mais, né? A gente amplia mais o arco. Acho que a gente consegue ampliar mais, né? A gente trabalha muito interdisciplinarmente dentro da educação especial. Aqui nós estamos criando vários conceitos que a gente está pensando sobre, só que a gente tem uma base de experiência e de leitura para a gente poder abrir o arco e conversar e saber que as coisas estão tudo amalgamadas, se cruzam. Aí tinha uns alunos que ficavam divididos às vezes. Tinha oficina de música e eles amam a música, a oficina, e amam as artes visuais. Aí eles pulavam lá para a música quando davam um atrito, ou eles já tinham experienciado, eles vinham para as artes. Eles já vinham diferente. Assim como eu comecei a me tocar quando eles vinham da área da educação física, que tinha uma colega que fazia um trabalho fantástico. O que acontece? Eles vinham de lá, eu não poderia colocar um corpo que vem de uma amplitude, não só do gesto, mas do espaço. Um ginásio é algo gigantesco. O cara vem de um universo super aberto e ele vem correndo pelo corredor, eu não posso chegar lá e senta aqui que nós vamos trabalhar. Eu não posso fazer assim, ele vem num corredor, um corpo que correu, veio diminuindo, veio para a sala, senta na cadeira e cai na folha. É uma linha, né? Mas não posso fazer isso abruptamente. Por isso, quando eles chegavam, os grandes,
eles chegavam direto na amplitude. Eu aproveitava que eles iam amplo e eu aproveitava, eles faziam grandes desenhos, grandes pinturas, e depois eles, naturalmente, com a disciplina sua, já recolhiam: professor, eu quero fazer um desenho, ou começavam a olhar coisas menores. Rapidinho eles caíam para questões da motricidade fina. Sim. Isso é fantástico. Só que tu tem o papel da inclusão, ter um entendimento. Né? Tu tem que ter um entendimento disso. A inclusão dentro do lugar que trabalha isso. Sim, como o espaço da escola tem que ser reconfigurado de outro jeito para possibilitar esses movimentos. Não é da caixa para caixa. Turminhas de ensino regular que tem pessoas com síndrome de Down ou autistas, né? Exatamente acontece isso. Chega da aula de educação física, o professor ignora completamente como é que esse corpo tá, né? E aí já não vamos sentar e tem que ficar sentado. Aí da briga, aí já vai chamar a mãe, mas é que o teu filho não fica sentado, ele não tem a tolerância desse espaço, tal. E de repente é só exatamente uma mudança de configuração, é uma proposta de atividade que vai ser feita diferente ali naquele primeiro momento, porque depois se organiza esse corpo, automaticamente isso vai acontecer, né? Quando a criança se sente bem naquele lugar, se sente aceita, porque a palavra aceitação é muito forte. A gente não percebe, mas às vezes um olhar do professor, um olhar, uma expressão corporal do professor já faz essa separação. Isso que tu falou agora é linguagem. Agora tu acabou de traduzir a linguagem. A linguagem. A linguagem. Isso é uma linguagem. Te afasta. Faz isso, faz aquilo. Isso é linguagem, eles entendem. Eles entendem a expressão humana. Uhum. Pode dizer, o autista, entendem? Porque tinha autista severo que chegava a vibrar no próprio corpo e tinha um que eu passava com as mãos abraçadas assim. Vem cá me dá um abraço, pequenininho, né? Eu era professor infantil. Vem cá me dá um abraço. E ele... De vez em quando eu tocava nele rápido assim, eu levava uns tapas, né? Aí voltava, aí um dia ele começa a parar perto de mim, já pega no meu braço. Daqui a pouco eu vou te abraçar. Só que eu tenho que esperar um tempo. Uhum. O professor tem que saber que o tempo de qualquer tipo de aluno não é o tempo capital da produção, é isso que está colocado. Uhum. Sai do pedaço, vem para a fábrica, vamos inscrever, vamos para dentro da caixa forte. Não entenderam nada do filme do Chaplin, né? Maravilhoso. Aqui, não entenderam absolutamente nada, tem que ver de novo. Então esse é isso. Espaço macro, né? Aliás, na verdade, a escola é um espaço micro que interfere na nossa corporeidade completamente. Né? Por isso que dentro da escola, tu conseguir modificar, por isso que a gente fica modificando visual para fazer uma diferença. Eu vou fazer uma coisa nova. Faz uma coisa nova que dentro da escola tu pode ter muitos espaços completamente diferentes. Tu vai contemplar muitos alunos e tu vai descobrir um monte de coisa que tu não ia descobrir se aquele espaço não tivesse diferente. Exato. Eu li o Bergson, que eu tenho que ver o ano dele, não sei se é 1600, 1700, é muito antigo, que ele fala que tudo é matéria. Pensamento é matéria. Meu pensamento interfere na minha expressão de rosto. Se eu estiver pensando algo assim, eu vou ficar assim. Isso é a interferência do que eu estou pensando. Então, tu fica imaginando o que ele está pensando. O pensamento é continuidade de tudo. Está na ação. Quando tu te movimenta, é o teu pensamento. Tu não está verbalizando, mas tá. Tu vai lá e faz uma dança assim. Tu traz quantas imagens? Tu traz quantas coisas para se ler, né? Dança cigana faz isso, faz isso. Vai lá as mulheres que botavam jarro aqui, tu vai ver todas as pinturas das artes visuais. Mas a dança faz isso. Mas nas artes visuais, o movimento humano já abarca uma história inteira. É isso que as pessoas têm que se ligar. O conhecimento não está no código. Tinha um aluno do DV com ouvido absoluto. Eu mostrei uns vídeos para pequenos para um amigo que é doutor em música da EST, a Escola Superior de Teologia, que tem a faculdade de música, que é reconhecida na Alemanha, em outros lugares. Ele dizia, Hernani, isso é um ouvido absoluto. Quando ele bate os dedinhos assim, que eu mostrei um vídeo, ele batia os dedinhos e fazia assim, como se estivesse no piano, ele disse assim, ele só não tem o piano embaixo. Porque quando ele faz assim com os dedinhos, ele está procurando diferenças que ele não está achando, porque não tem onde codificar.
entendeu? Claro. Aí eu pegava taquinhos, pegava chocalho, pegava coisas analógicas, assim, que é o que eu conseguia, e ele via ritmos. Eu apresentei o uma Ravi memória, né, de células temporais. É legal falar isso com o nosso colega, com o Edson, eu Isso, o quero nosso colega conversar da um monte de coisa música. com ele. Eu apresentava o Ravi Shankar, que eu gosto muito, música indiana e tal, de 1969, que ele tá com a cítara e ele tem as taras atrás, um parecido com aquele que o Jô Soares tocava, o bongô aquele. E tinha 6, 8 atrás. Com 8, 16. 8 homens tocando lá, mulheres também nos últimos tempos. Aí o que acontece? Eles fazem variações. Ele escutava aquilo e registrava tudo. Sim, uma memória. Olha a capacidade do cara. Ele abstraía a cítara e ele ficava só com a percussão. E ele pequenininho, eu tenho esse vídeo, ele reproduz todas as matrizes. Quem faz isso? Eu não chego nem na primeira. Aí ele adorava. Aí ele dizia assim, eu quero o velhinho. O velhinho no Ravi Shankar, né? Ele grande agora, tô com saudade dele. Sim, adorava. Eu nunca mais vi ele. Até hoje ele diz, e o Ravi Shankar, quando é que nós vamos escutar de novo? Adorava. Tu entende o registro disso? Sim. Ficou na existência do cara. Tá lá. Bacana. E essa experiência está lá marcada nele, nunca mais vai sair. Muito rica a nossa conversa, né? Tá indo longe, tá? Tu falou da música, tem muitos alunos que, conforme a música, sim, pega eles. O quanto mexe com as emoções dele e o que acontece com as emoções? Ela muda todo o olhar da pessoa. É o velho, aquela questão do desabrochar. Ele relaxa. No que ele relaxa as emoções, ele dá uma aflorada, assim, tu tem que cuidar e tal. O que acontece? Que é o território do sensível. Ele vai perceber diferente, ele já vai receber as coisas diferente, ele vai se abrir contigo. Então, essa música, essa emoção, é aonde tu vai entrar, tu não vai ficar só na emoção, né? A gente não pode cuidar disso. Só que ela é a porta de entrada para as criações dos vínculos, que daí tu consegue muitas coisas. Eu vi isso em várias experiências que eu tive. Eu primeiro construí um vínculo, Paulo Freire básico. As pessoas não têm noção que o Paulo Freire fez na educação brasileira. É assim, é muita aberração. Quando eu escuto a violência contra a história dele, eu disse assim, nossa, vamos precisar de mais um século. Aí, por quê? Porque daí tu consegue tu consegue perceber melhor e tu consegue chegar melhor nele, porque ele vai te trazer alguns dados. Ele vai te trazer alguns retornos que não é da tua atividade. Então, a atividade estruturada ele é fundamental. Claro. Mas só que é o seguinte, tu não vai colocar um universo amplo aqui dentro automaticamente. Resumindo isso. Tem o vínculo primeiro, né? Com certeza. Tem que ter um vínculo, saber como é que ele se movimenta, onde é que vai os interesses dele. Tem aluno que não vai gostar de tinta, não adianta ficar teimando, porque o currículo diz que tem que pintar. Eu conheço infinitas técnicas. Eu sou preciosíssimo na técnica. Se quer em formato, ó, tá aqui. Só que é o seguinte, tu tem que saber ir até dentro da caixinha e ir no universo amplo e saber que nenhum é maior, nem melhor, nem pior. O importante é o que tu quer com esse material, né? Eu trabalho, Hernani, muito com adereços, que são materiais que eu utilizo na improvisação, que eu chamo na improvisação, né? Aqui no canal tem vídeo sobre isso até. Então, por exemplo, eu faço o balangandã, que é um brinquedo folclórico, né, brasileiro. Conheço, já fiz, é muito bom. Que tem um movimento lindo, então eu já fiz com fitas, eu já fiz com fita crepe, papel crepom. Já fez com as fitas coloridas, né? Fitas coloridas de vários materiais do balangandã que dá uma... eu acho que tu tá desenhando com essas fitas coloridas, fazer um monte de desenho colorido. Nossa, né? Lindo! Viu? A fita de ginástica rítmica também, com tecidos, com pompons, tudo tem dica no canal aqui de como fazer esse material. Certo. Então, é um material que eu uso no momento da improvisação e que exatamente tem algumas crianças que se identificam muito com o pompom, por exemplo, com o formato do pompom, a cor, o movimento, e aquilo vai incitando nele formas diferentes de se movimentar. Qual é o meu objetivo? Não é o objeto. Se ele vai fazer isso com balangandã, com tecido.
é o repertório corporal dele, é a exploração do repertório corporal dele, é o conhecimento do corpo, é a consciência do corpo que eu estou buscando, assim, aumentando, indo mais além para o conteúdo, né? Nas artes visuais também, se é com tinta, se é com barro, se é na parede, tem que ver, a gente vai ter que... Qual é a diferença? Qual é a diferença de um pincel bem largo que vai lá no amarelo e num papel deixa aquele facho da tua fita amarela que tu faz no ar? Pois é. Maravilhoso. Que a gente fala isso resume a nossa conversa. Do Piaget, um tá fixo para te poder observar e ele parou, e o teu continua em movimento. Está no movimento, está de forma diferente no espaço. Então, ele fez lá contigo na sala de artes. Daqui a pouco, através de uma proposta minha, eu posso generalizar aquele conhecimento que ele está construindo lá na artes e trazer para a dança, e trazer para a educação física, e trazer para o corpo de um outro jeito, uma outra elaboração diferente. Né? Isso que tu está colocando para entender o artista, aquele que as pessoas vão lá em Nova York, né? Entende que faz o gripping, que é os respingos, que é o Pollock. O que ele fez? Ele furava as latas, e ele fazia o movimento dos índios navarro, como dançava. Aí sai aqueles respingos assim, é a mesma coisa que tu faz com a fita. E a tua fita continua em movimento e tu continua fazendo o desenho no ar. O Picasso fazia no escuro com uma lanterna um touro. Ficava no vestígio, o touro desenhado sumiu, a luz sumiu. Que é a efemeridade na arte. O que tu faz também é uma efemeridade. Só que ela continua, porque continua com o braço aqui e continua. Daí, quando tu vai para o espetáculo lá, a gente vai colocar uma luz negra e... Então, nós já estamos planejando aqui. Vamos colocar uma luz negra, aquela antiga, a luz aquela que deixa tudo branco. Tu vai lá com as pessoas tudo de preto e as tuas faixas são só brancas que vão ser usadas pelas... O que a gente está fazendo? O corpo é um meio para a gente mostrar só o movimento, com as fitas brancas, um monte de desenho no ar, está fazendo artes plásticas. Isso é resumo toda a nossa conversa. Resume a nossa conversa. Onde é que está o trabalho da Márcia? Onde é que está o trabalho do Hernani? E tu pode ainda pegar essa imagem em vídeo e ver o que as pessoas sentem e o que as pessoas estão inferindo a respeito daquela construção. Que daí vai quando tiver vídeo é outra arte, porque está ali registrado. Isso. Eu quero te agradecer imensamente. Eu fico cada vez mais entusiasmada. E, pessoal, eu trabalho com o Hernani, então, depois, quando a gente voltar da pandemia, aí, com certeza vão ter muitos projetos. A gente tem a nossa comunidade Cristã Sucupiraviana no Facebook, onde tem alguns trabalhos. Tem mais Diego, tem mais Edson, tem mais toda a tem capoeira, tem muita coisa boa na nossa escola especial, né? Estou muito feliz de estar com vocês. Pública e de qualidade, né? Como eu digo, né? Eles passarão, eu passarinho, o nosso Mário Quintana. Né? Então, passando ou não, os governos vão embora e o funcionalismo público fica e faz o seu trabalho pela população. Então, militando aí. Quero agradecer mais uma vez, Hernani. Quem não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Dê uma conferida no Hernani Chaves Artes também, vai estar na descrição. Dê uma passeada no Corpo e Autismo aí, gente. Tem uma página também, www.hernanichaves.com.br, que ali tem algumas coisas dos meus trabalhos de pintura, tem uns pequenos vídeos de um projeto. Eu participei de um projeto Arte na Escola, que ficou entre os 20 melhores do Brasil. E eu fiz nas horas vagas. Foi alguns mil professores inscritos. Era eu, a minha antiga colega de educação física, um certo recorte, e uma colega de uma turma, e que eu fiz uma junção desse trabalho, que agora ele está bem mais claro, e ali tem um pouco o cerne disso. Está mais misturado. Aí, ó. Tem a disciplinaridade. Ela estava muito tênue, mas ela já estava lá. Mas eu sinto contigo a conversa que ela está bem mais fluida agora, que eu amadureci em algumas coisas e tu me traz outras abordagens com bem mais riqueza, bem mais estruturada. Eu agradeço muito. Gratidão. Com certeza. Gratidão Obrigada, total. pessoal. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.